Olá, gracinhas da Tati, mais uma leitura intuitiva do canal Chama Gêmea Tarô, autoconhecimento, espiritualidade, como vocês estão? Me mandem aí notícias, escrevam nos comentários. Muita coisa mudou aí na vida de vocês? Então vamos lá. Hoje a gente vai ver que historinha que o tarô conta pra gente, certo? De quem será a história de hoje? Vamos lá. Vou usar os 4 tarôs que eu sempre uso, que eu gosto. Não é mesmo? Eu acho que eu vou fazer uns vídeos com o tarô responde sobre política, para quem se interessa. Vamos ver se o tarô fala pra gente o que vai acontecer no âmbito político, né? Mas hoje não. Hoje a nossa história é outra. Vamos ver. Olha, eu tô sentindo energia masculina aqui, tá? 2 de paus, as de ouros, 4 de ouros, rei de ouros. Ó, nem tinha visto que tinha saído um rei e um valete, né? 8 de ouros, bastante carta de ouros, hein? E valete de paus. Então, nós temos um ser aqui indeciso. E uma pessoa que trabalha bastante, que é um pouco apegado à matéria, a dinheiro, né? Ao lado financeiro, tá? Um homem que se preocupa muito com o lado financeiro. Eu acho que ele tá começando um negócio novo, um trabalho novo, algo novo, tá? Vamos ver aí o que fala deste homem. Agora está falando de uma mulher. Também essa é a história de um homem e de uma mulher. Uma rainha de espadas. 4 de copas. A força. Três de espadas e o carro. Fundo do maço, a justiça. Nossa, cartas fortes, hein? Cartas fortes. Então, vamos lá. O que eu sinto dessa mulher, uma mulher bem racional, bem yang, tá? Bem assim, daquelas de gênio forte, opinião forte. Olha, o que eu tenho que dizer pra vocês aqui que eu tô sentindo, né? Há um certo conflito entre esse homem e esta mulher, tá?
E esse conflito vem muito de como ela pensa e de como ele pensa. Eles pensam bem diferente um do outro, mas tem a essência muito parecida. Olha só que interessante. Mas a forma de agir, né, a forma de se comportar, de tomar ações, fazer escolhas, é diferente. Então, há esse conflito, tá? Aqui embaixo deu a rainha de copas, o as de paus, né? A gente tem dois ases aqui, né? Um as de ouros e um as de paus. Um rei de paus, 8 de copas, aqui tinha saído 8 de ouros, né? Saiu outro 8 aqui. Um pajem de copas, fundo do maço. Fundo do maço, a morte, transformação. Aqui eu vejo uma transformação de ambos, tá? Se ela não aconteceu, ela vai acontecer. A rainha de espadas vai se tornar uma rainha de copas. E o rei de ouros vai se tornar um rei de paus. Existe aqui uma transformação acontecendo ou uma transformação que precisa acontecer. Ok? Uma mulher menos yang, né? E um homem menos material, menos... Ele tem que ir para um lado mais... menos apego, né? Menos medo de... Esse homem aqui, ele tem um medo de colocar um investimento, por exemplo. Fazer um investimento, ele tem medo. Ele tem medo de tomar uma decisão e não ser a certa, né? Então, ele é muito contido. E o rei de paus é o oposto, né? Ele vem numa dinâmica mais empoderada, assim, de fazer acontecer, né? O rei de paus. Vamos lá ver as últimas cartas que saem. Com o tarô do Osho, eu gosto muito do tarô do Osho para finalizar as histórias, né? Caiu muito, não vou aceitar. Aí, caiu 3, tá bom. 3 já tá bom. Pra finalizar aqui a história. Opa, 4. Então, a gente tem... Além da ilusão, que é a carta 20, julgamento. A gente vai ter receptividade, a rainha de copas. O pajem... É o pajem esse? É o cavaleiro de copas. E o pajem de paus, tá? No tarô do Osho, o cavaleiro de copas é a confiança. E o pajem de paus é o espírito brincalhão. E a carta do fundo do maço é a primeira carta, carta 1, da existência no tarô do Osho, mas também indica confiança, existência. É o mago, aquele que faz que acontece, ok? Então, aqui, o que eu senti foi isso, tá? Uma transformação, tanto do feminino quanto do masculino, ok? Pode ser que este casal aqui tenha algum dia já se separado, porque saiu o 3 de espadas, saiu o carro, que é uma carta de dúvida, né? De escolha, de que caminho seguir, né? Caiu a justiça, que é uma carta kármica, que ao mesmo tempo que fala em divisão, fala de soma. Tá? Então, o que tá me vindo é que existiu uma fase aqui, um período, né, dessas duas pessoas,
onde houve um afastamento para que acontecesse uma transformação, que é a carta da morte aqui. Ok? Eu vou pôr o tarô do Osho aqui, que nem dá pra ver aí direito, né? Essa posição que eu coloquei aí da câmera, só por Deus. Não foi muito bem feliz. Vou tentar posicionar de forma diferente, mas deixa assim mesmo nesse vídeo. Então, assim, né? Então, houve essa transformação, tá? Precisou acontecer para que o feminino se tornasse mais yin, menos yang, né? Mais a essência do feminino, menos a essência do masculino. Ela estava muito com a essência do masculino. A mulher, quando fica com a essência do masculino, ela fica mais mandona, mais controladora, mais autoritária, quer fazer tudo do jeito dela, entende? E hoje em dia as mulheres estão muito assim, com a essência yang forte, né? Por causa da história da mulher, de trabalhar, de ter que, né, ter que ir à luta, se sustentar e tal. Então, ela se tornou a provedora, ela pegou muitos atributos do masculino. E por isso essa essência masculina forte aqui nesse feminino, tá? E isso tem que equilibrar para esse casal dar certo, tá? Tem que equilibrar. Da mesma forma do masculino, tá? O masculino também precisa de transformação. Sair desse rei de ouros aqui, que não é um rei ruim, né? A gente sabe que o rei de ouros é um rei próspero, né? Mas é um rei aqui, conforme as cartas que saíram ao redor, que foi o 4 de ouros, o 8 de ouros, pensa muito no trabalho, pensa muito em poupar, pensa muito no dinheiro e esquece do relacionamento, esquece do fazer fora do trabalho, ok? Então ele era um valete de paus e se torna um rei de paus, tá? Aqui tá o valete e aqui tá o rei de paus, né? Enquanto essa mulher de rainha de espadas se torna a rainha de copas, tá, gente? Então é essa transformação que o 13, que é a carta da morte, vem trazendo, ok? Ainda existe dentro dessa relação, né, esse masculino, ele tem uma dificuldade de trazer o emocional para a relação. Ele dá muito pouco no afetivo, tá? E isso também é complicado. Olha, aqui traz novos inícios, né? Lembra que saiu 2 ases, né? Então ele teve um início profissional aqui, que é o As de Ouros. Teve um início que tá trazendo muito os ganhos financeiros para ele, porque ele se tornou um rei de ouros, tá? E aqui tá precisando, essa transformação é o início do paus aqui, do As de paus. Esse início é o início onde ele se torna um rei de paus, uma pessoa mais espiritualizada, mais emocional, com mais atitude, né? Ele tem que ele só oferece uma tacinha aqui de copas, né? Oferece muito pouco afetivamente falando. Então talvez é uma pessoa muito ausente, ou uma pessoa que não é muito carinhosa, muito afetiva, não fala do que sente, né? Então ele precisa ainda transformar essa parte aqui, tá? Que ainda traz muita insatisfação para esse feminino, ok? E existe olha só que interessante, né? Saiu 2 cartas interessantes aqui, que é a confiança e o espírito brincalhão, né? O espírito brincalhão, ele tem a tendência de trazer desconfiança, de trazer insegurança, né? É alguém que não deixa a pessoa segura, não é estável, né? É instável, né? É uma pessoa que tá meio complicada aqui, tá vendo? E essa outra carta aqui é a da confiança, é o oposto, né?
E existe aqui essa rainha de espadas, ela tem a tendência de quando investir em algo, ela se jogar, igual essa confiança aqui, ó. Ela se jogar, né? E ela tá correndo riscos, e eu não tô falando riscos financeiros, nem riscos afetivos, como que eu posso dizer? Está incomodando muito ela ter que se jogar em uma pessoa que não dá essa estabilidade para ela. Isso a incomoda muito, tá? Ela tem que superar esse incômodo, porque ele não traz essa estabilidade, mas ela precisa ganhar consciência de que ela não precisa. Ela a carta do mago, consegue tudo o que quer, realiza tudo o que deseja, ela tem todas os atributos para conseguir. Ok? Então aqui é um casal que já teve altos e baixos, já teve separação e retorno, e tá em uma adaptação ainda, em um crescimento de consciência, tanto do feminino quanto do masculino, ok? Eu acredito que estão juntos, sim, mas que ainda não está aquela coisa que traz segurança e confiança para ambos. Tá? Parece que ainda é um relacionamento frágil, porque ainda há dúvidas, né? A gente não pode esquecer que saiu aqui o carro, que é uma carta de dúvidas. Vamos ver que aqui o tarô vem falar o que a espiritualidade quer dizer para você aí, que se identificou com essa história. Qual o conselho? Qual o conselho do tarô? Vamos lá? Então, aqui, raízes. Que fala sobre estabilidade, né? Raízes, né? A árvore fala sobre estabilidade, segurança, proteção. Uma planta sem raízes fortes não resiste à intempérie. Assim somos nós. Precisamos estar enraizados, cuidados com amor e vigilância constante. O momento é de nutrir suas raízes espirituais através de uma conexão profunda com o que condiz com a sua alma. Então, gente, aqui eu sinto que é um casal que precisa de lapidação, de maturidade, não que ele ou ela não tenham maturidade. O casal em si não tem maturidade emocional para segurar a relação estável, tá? Há uma instabilidade. E aí a árvore vem avisar que essa estabilidade, ela não se cria de uma hora para outra, é algo que é construído, né? E demora para uma árvore crescer, demora para você ter essa estabilidade. Então, tem que ter paciência, tá? Com esse casal aqui. Esse relacionamento precisa ter paciência de ambos, se querem continuar juntos, ok? Vamos perguntar uma dúvida aqui, se existe amor nessa relação. Vamos ver se essa carta aqui responde pra gente. Consciência. Te faz enxergar que existem coisas que os olhos não podem ver. Te mantém aqui e agora e te torna alerta. Olha, como saiu a carta da justiça, eu acho que existe mais do que apenas amor. Eu acho que existe uma conexão que precisa ser vivida, tá? Para se chegar nessa consciência aqui, tá? Nessa evolução, nesse desenvolvimento de uma consciência maior, né? Algumas pessoas passam na vida da gente para nos ensinar algo,
né? E eu acredito que toda relação é disso. Fala sobre isso. O que essa pessoa veio te ensinar? O que essa pessoa veio fazer você entender sobre você mesma, né? Então, reflita sobre isso, tá? Talvez a relação não tenha tanto amor quanto você acha, mas ela é importante para o seu crescimento, tá? E para ela, ela só vai findar ou continuar quando você entender qual é o aprendizado aqui, ok? Tá, gracinhas? Um grande beijo e até a próxima.